E nós somos uma equipe da Jocum, nós somos lá da Jocum São Paulo. Nós estamos passando aqui em Portugal, já estivemos na Espanha, na região ali de Málaga. Nossa próxima fase também vai ser lá na Itália. Estamos com grandes expectativas para esse tempo aqui em Portugal. A gente chegou ontem, então temos muitas coisas ainda para viver. E nós somos uma equipe que é de uma escola que a gente chama dentro da Jocum de segundo nível. Então, a primeira escola é aquela escola de treinamento e discipulado para aqueles que estão chegando na missão ou que querem conhecer mais a Jocum. E nós já estamos numa escola que ela precisa dessa outra para você poder fazer essa, que é a escola da Bíblia, a escola de estudos bíblicos compactos. Então, a gente teve 3 meses intensos de estudos, estudamos ali 16 livros de forma completa, mas lemos a Bíblia de forma cronológica durante esse tempo, e o Senhor nos trouxe aqui, nos levou ali em Málaga também, e nos levará para a Itália para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado conosco através da palavra, e também para encorajar os nossos irmãos na fé, para também fortalecer. Essa é a palavra que o Senhor nos deu para esse tempo, né? Então, eu queria iniciar o nosso tempo chamando aqui a Yasmin. Ela vai compartilhar um testemunho com os irmãos. Paz, irmãos. Bom dia. Como a Lala falou, eu sou a Yasmin. Eu sou lá de São Paulo, do Brasil, e sou da base da Jocum São Paulo. E eu vou contar um pouquinho para vocês do que Deus fez na minha vida, do que Ele tem feito e como eu cheguei aqui na missão, né? Eu tenho 19 anos. Eu comecei esse ano, esse é o meu primeiro ano na missão. E quando Deus me chamou, eu falei, meu Deus, eu sou muito nova e como que eu vou para a missão? O que eu vou oferecer para as nações, né? Ano passado eu terminei o técnico, né? Eu terminei o ensino médio o ano retrasado e ano passado eu terminei o técnico e esse ano eu ia fazer a faculdade. Então, todos os meus planos na minha cabeça estavam feitos, né? Eu ia fazer a faculdade, ia seguir carreira como pessoas assim, normalmente, né, fazem. Mas Deus, na verdade, me chamou para outra coisa. Ano passado eu tive um sonho e nesse sonho eu estava num aeroporto, estava com passaporte e estava falando com pessoas de várias línguas. E eu acordei assim, meu Deus, desesperada, e eu falei, Deus, o que significa esse sonho, né? Eu quero entender o que significa. Então eu comecei a orar de forma mais intencional para que eu entendesse o que significava isso. E eu soube da ETED, que é essa escola que a Lala falou, a Laís falou, que é a escola de discipulado, que ela prepara, né, a gente para a missão, ela dá toda a base para a gente seguir na missão. E eu vi no Instagram o logo, né, para fazer essa escola. Então eu falei, Deus, se for esse mesmo, confirma todas as coisas, prepara todas as coisas e que o Senhor também ajude os meus pais a entenderem que é isso que eu quero fazer. Porque doar a nossa vida para a missão não é fácil, né? Existem muitas renúncias. E para os nossos pais, meus pais entenderem isso também foi um processo, né? E quando eu fui falar com os meus pais, eles falaram assim: você pode ir, porque Deus já falou para nós que daqui para frente você não vai mais ficar com a gente, assim, você vai para as nações. E eu falei: meu Deus, obrigada, Senhor, pela confirmação. Então foi aí que começou o desafio. A escola da ETED, ela tem um valor para ser pago e precisava ser pago, e Deus começou a fazer milagres, enviar dinheiro de não sei da onde vinha. Então Deus começou a trabalhar muitas coisas em mim, Deus começou a trabalhar coisas internas, começou a me curar, mas o que eu posso dizer para vocês é que o que nós podemos oferecer para as nações de melhor é o nosso relacionamento com Deus. E foi isso que Deus trabalhou em mim. Deus restaurou o meu relacionamento com Ele. Então, eu comecei a mergulhar no Senhor e comecei a viver coisas incríveis com o Senhor. Conheci pessoas na missão que me impulsionaram, mas de todas essas coisas que eu tenho vivido, estar aqui
é um cumprimento das promessas do Senhor e é lindo ver isso, mas de tudo isso que eu posso dizer para vocês, o que mais Deus restaurou em mim e o que eu tenho de melhor é o meu relacionamento com o Senhor. E é isso que nós podemos oferecer para as pessoas, né? E para as nações. O nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, porque começa ali, começa no nosso secreto com Deus. Tô um pouco nervosa, porque falar disso, para mim, mexe muito com o meu coração, né? Lembrar tudo isso é muito emocionante. Mas o nosso prático de GTED, nós temos uma fase que ela é teórica e nós temos um prático também. Então, o meu prático, Deus estava me guiando para ser internacional. Tinha duas possibilidades, tá? Tinha Rio Grande do Sul e Turquia. E aí, eu falei, eu vou para o Rio Grande do Sul. Tá certo, fácil, né? Fácil de ir, mais fácil do que ir para a Turquia. E Deus, na verdade, falou, não, você vai para a Turquia também. E eu falei, meu Deus! E precisava de um valor muito grande. E eu falei, Deus, amém, eu estou disponível. E quando eu falei isso para Deus, Deus falou, se você está disponível, então vamos lá. E ele começou a enviar pessoas para me abençoar. E eu consegui ir para a Turquia esse ano, fomos lá na Turquia. E foi, assim, impressionante o que Deus fez lá. Deus alcançou muitas pessoas lá. Nós tivemos um encontro com uma menina e o que Deus construiu lá foi os nossos relacionamentos, né? A gente conseguiu passar o evangelho através dos nossos relacionamentos e do nosso servir com as pessoas, né? Então a gente servia, dava alimentos, porque nós ficamos em uma parte da Turquia que se chama Hatay. Lá teve um terremoto em 2023 e tinha muitos refugiados da Síria que vieram para lá e também pessoas da própria Turquia mesmo que perderam tudo. E o que nós fazíamos lá era servir dando alimentos, cuidando das famílias, cuidando das crianças e foi assim que nós fomos construindo um relacionamento com eles e foi assim que o evangelho também foi propagado, né? E teve uma menina que nas últimas semanas ela falou assim para nós, isso tudo na tradução, gente, porque eles falam turco. Ela falou assim para nós, eu vi um menino, eu vi alguém do meu lado e ela estava num poço assim e ela disse que viu alguém do lado dela e que esse alguém tinha uma luz brilhante e trazia paz para ela. E a gente entendeu ali que foi Deus, que foi o próprio Deus, né? E é lindo como ver como Deus se revela e quando a gente se dispõe também, o que Deus faz, né? Enquanto o pastor estava falando, eu tinha preparado exatamente a mesma palavra que é do Salmo 127, no versículo 4, que fala que nós somos como flechas nas mãos de um cavalheiro, né? E eu queria deixar essa palavra para vocês. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós nos disponibilizamos para Deus, Ele realmente faz nas nossas vidas, Ele realmente nos lança. Basta um passo de fé, basta a gente se colocar à disposição, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Então, eu posso dizer para vocês que estar aqui, estar falando com vocês hoje, é realmente o cumprimento das promessas de Deus. Então, aquilo que Deus tem falado para vocês, aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, permaneçam firmes e confiem naquilo que Deus tem colocado, porque Deus é fiel e Ele guia todas as coisas, Ele conduz todas as coisas e Ele não deixa a gente perdido, Ele não deixa a gente sem direção e Ele conduz os nossos passos. É isso que eu queria deixar um pouquinho para vocês, desse testemunho da minha vida. Amém, irmãos. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que ao longo do culto o Senhor já foi afirmando essa palavra e trazendo essa palavra durante o louvor, durante quando a pastora veio aqui na frente, o pastor também, durante o testemunho. Então, acredito que o Senhor está nos levando para o mesmo lugar, né? O Senhor é muito intencional em tudo que Ele faz. Então, eu gostaria de começar esse tempo orando com vocês. Senhor, muito obrigado, Jesus, porque é um privilégio, Deus, dedicarmos a nossa vida a Ti. Não é algo pesado, não é algo duro, Deus,
mas é algo alegre. E a vida com o Senhor é alegre, Senhor. Porque não há nada melhor do que o Senhor, Deus. Não há nada melhor do que estar no centro da sua vontade e te obedecer, Deus. Isso, o Senhor é o que temos de mais precioso, Deus. Minha oração, Pai, é para que a gente possa constantemente perceber isso, Deus. Que não são bens, não são coisas, não são dinheiros, Deus. Não é nada disso que pode trazer alegria e satisfazer de verdade o nosso coração, Deus. Mas é só o Senhor Jesus, Deus. Então eu te agradeço por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito já durante esse culto. E eu peço que o Senhor abra os nossos corações para receber da sua palavra, Deus. Que seja o teu Santo Espírito nos liderando e que seja o Senhor falando conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu sou lá de São Paulo, pelo meu sotaque, acho que vocês já perceberam muito bem. Mas sou da capital, apesar de parecer que sou bem do interior. Eu sou casada com o Samuel está lá com os nossos irmãos em Viana do Castelo. Nossa equipe aqui, estamos em 3, mas na verdade somos uma equipe de 8. 7 mulheres, somente Samuel de homem. Imagina o desafio para ele. Então, oremos por homens dentro da missão, gente. Oremos por isso. Mas tem sido uma alegria mesmo, uma alegria muito grande tudo o que o Senhor tem realizado, né? Foram grandes desafios chegarmos até aqui, mas confiamos na palavra do Senhor. Eu estava compartilhando com o irmão no carro que quando a gente foi orar por esse tempo prático dessa escola da Bíblia, a gente estava entendendo de ir para a Índia. Nós temos um casal parceiro lá da nossa base, que são missionários na Índia há muitos anos. Eles estão lá com o desafio de uma nova igreja. Então, muitos indianos se convertendo e eles precisam de ajuda. Então, na hora a gente já falou, Senhor, vamos para lá, né? A escola da Bíblia, exatamente isso que eles precisam ali, né? De capacitação, de treinamento, de discipulado. Mas quando fomos orar, o Senhor nos direcionou para um outro lugar. Nos direcionou para a Europa, nos direcionou para a Espanha, Portugal, Itália. A gente, mas, Senhor, ali precisa tanto, tem certeza que é ali? E o Senhor fez todas as coisas. Uma das palavras que a gente tinha recebido é que teríamos convites para esses lugares. E o pastor Silvio, lá de Viana do Castelo, fez um convite. Chegou lá na Turquia, antes de chegar a gente em São Paulo, mas chegou até nós. Então, o Senhor tem sido fiel em todas as coisas, né? Então, já abrindo esse tempo, quero muito encorajar você a obedecer ao Senhor, né? E perceber a fidelidade dele com a gente em todo o tempo. E pensando nisso, eu queria convidar vocês a abrir lá no livro de Jonas, profeta Jonas. E a gente vai passear um pouquinho por esse livro. Então, Jonas, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Assim que a gente chegou aqui na igreja, a irmã estava ministrando louvor e ela compartilhou para nós: levante-se, dispõe-te e vá. Tem algumas traduções que falam isso, né? Dispõe-te e vá. E aqui nesse versículo a gente vê isso, né? O Senhor falando para Jonas: dispõe-te, levante-se e vá à grande cidade de Nínive. E Jonas se levanta, ele dispõe o coração dele, mas para desobedecer ao Senhor, para ir contrário àquilo que o Senhor tinha dito. Nesse livro a gente consegue ver claramente duas divisões nele, né? Então essa primeira parte do chamado que o Senhor tem para Jonas e a desobediência dele. E
Jonas, ele é o único profeta do Antigo Testamento a ir para uma nação que não era sua para pregar uma palavra de arrependimento. Ele é o único que a gente vê isso, né? E quando a gente olha um pouco assim para Jonas, talvez a nossa primeira atitude, né, o nosso primeiro pensamento é julgá-lo. A falar assim, nossa, Jonas, que desobediente. Por que que você faz desse jeito? E quando a gente olha um pouquinho para o contexto daquilo que estava acontecendo, a gente começa a perceber até algumas semelhanças com a gente vendo por que que Jonas tratava e fez desse jeito, né? Então, como eu disse, ele foi o único profeta que foi para uma outra nação pregar o arrependimento. Então, na época era muito comum o Senhor levantar profetas, mas para o próprio povo de Israel ou para o povo de Judá. Mas ele levanta Jonas para ir para uma nação que não era dele. E não só isso, ele vivia numa época onde Israel estava relativamente sim fraco. Ele não tinha tanto poder. E havia muita pobreza, estava tendo ali um risco de extinção, como a gente vê lá no livro de 2 Reis. E Jonas tinha essa consciência de que Israel estava sofrendo uma grande ameaça. E ele estava sofrendo uma grande ameaça por parte do império da Assíria, que estava se levantando, se fortalecendo, e que seria ali, então, um grande império estabelecido. E Jonas já estava conseguindo ver, dar uma olhada ali no que estava acontecendo, e já percebia isso, né? E quando o Senhor chama Jonas para ir para Nínive, Nínive é considerada ali a capital do Império Assírico. Então, Jonas já vai pensando lá na frente, né? O Senhor está me chamando para ir para Nínive, Israel não está muito bem, pode ser que a Assíria venha e domine o nosso povo, e mesmo assim o Senhor quer que eu vá lá. E não era só isso. A Assíria era conhecido como um povo que era um povo mais cruel no sentido de dominar outros povos. Eles faziam coisas terríveis quando eles dominavam outros povos e pegavam ali os locais, né, os territórios. Então, pensem nas maiores atrocidades que pode surgir. Esse povo era desse jeito. Né? Então, não vou dar muitos detalhes, porque realmente é muita crueldade, né? Então, eles eram uma potência militar, e outros povos, quando sabiam que iam ser dominados pela Síria, eles mesmos chegavam a se suicidar para que eles não fossem torturados pelos assírios. Então, pensa a crueldade daquele povo, né? Pensa como era um povo mau. Tem até uma história que diz que um imperador assírico ali da época fez um tratado com um outro rei que eles iriam dominar, e o rei falou para ele, olha, eu não quero que derrame sangue, não quero que derrame sangue. E aí o rei lá da Síria falou, tá bom, esse é o tratado. E em vez de derramar sangue, eles enterraram todos vivos. E assim eles dominaram ali o povo. Então eles eram extremamente cruéis, né? Métodos cruéis de tortura. E a Síria também era um povo onde tinha uma religião pagã, onde acreditava em vários deuses, em falsos deuses, onde tinha uma cultura muito religiosa também nesse sentido. E Nínive, como capital daquela cidade, tinha ali cerca de 1 milhão de habitantes, e tinha ali a biblioteca daquele povo, onde guardava a cultura, onde guardava todas as tradições. Então era uma cidade muito importante ali para eles, né? Então Jonas vivia nesse contexto, onde ele olhava ali para a Síria e falava assim, não é possível que o Senhor está me chamando para ir para esse povo e pregar arrependimento. Não é possível. Ele não quer que eu vá para esse povo cruel, para que eu fale de salvação para esse povo cruel e que pode chegar um dia a nos dominar. E que mais para frente na história a gente vê exatamente isso, né? Então Jonas estava com um coração cheio de justiça, de uma justiça própria, cheia no coração dele de medo, talvez também. Medo do que eles poderiam fazer com ele se ele chegasse ali e pregasse, medo do que futuramente eles podiam fazer com o povo dele.
e Jonas decidiu no coração dele: eu não vou obedecer ao Senhor, eu vou desobedecer a ele. E naquela época, quando o texto fala assim, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, Jesus não tinha vindo, não tinha o Espírito Santo, então eles realmente acreditavam que quando eles saíam ali da região de Israel, eles estavam literalmente fugindo da presença de Deus. Eles ainda não tinham essa consciência, né, do Deus onipresente. Então ele realmente acreditava isso, que ele estava fugindo do Senhor. Mas ele não estava fugindo do Senhor. A gente sabe que o Senhor, ele é onipresente. E ele não só foge de qualquer jeito, mas ali Jope era a cidade portuária. Então era como se Nínive tivesse para esse lado, aqui fosse Jope, e ele fala assim, eu não vou só desobedecer, mas eu vou ainda para um lugar contrário. E Tarsis era para esse lado. Então, ele faz tudo ao extremo, né? A gente vê também nesse livro, assim, cheio de exageros. Jonas, o exagerado, o dramático. Então, ele vai para esse lado oposto ali daquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Mas Jonas, coitado, ele não tinha chance nenhuma contra o Senhor. Então, muitas vezes, é essa mesma atitude que a gente tem no nosso coração, né? Por causa de medo, por causa de justiça própria. Às vezes a gente acha quem é merecedor dessa graça. Às vezes a gente quer escolher quem é que pode receber o Senhor. Essa pessoa aqui é mais boazinha aos meus olhos. Então, para esse eu vou compartilhar, mas aquele ali, eu não quero ele sentado no céu comigo. Não vou compartilhar com ele. Às vezes a gente tem essas mesmas atitudes no nosso coração, né? Cheio de justiça própria. Mas não tem como nos afastarmos do Senhor. Não tem como a gente ir para longe dele. Ele sempre está. Assim como a gente vê lá em Salmo 139, né? Se eu subir os céus, lá está. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor está. Então o Senhor está em todo o tempo, não tem como. Mas muitas vezes, assim como Jonas, nós somos imaturos. E por querer que as coisas sejam da nossa vontade, do nosso jeito, a gente desobedece e quer ir para longe do Senhor, quer ir contrário a tudo que ele diz. É como se a gente estivesse fazendo birra ali com o Senhor, né? Como uma criança bem mimada, fazendo birra com ele. Mas o Senhor é soberano e ele sempre ganha. E a gente vê aqui então, no versículo 4, o Senhor lançando sobre o mar esse forte vento e uma tempestade violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. E a gente, continuando lendo, a gente vê ali no 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal? O que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra e de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia o contado. Então, Jonas estava ali no caminho, querendo ir para o outro lugar, Deus impede e manda ali a tempestade, e ele manda a tempestade, os marinheiros ficam muito nervosos com tudo que estava acontecendo, aí eles vão para Jonas, descobrem que o culpado é ele, dessa tempestade vir, e no meio disso tudo, o Senhor, com a sua infinita bondade e graça, acaba alcançando até aqueles homens que estavam no caminho, apesar da desobediência do homem, apesar da desobediência de Jonas, né? Então aqueles homens estavam no barco e quando eles ouviram que Jonas era hebreu, eles já assustaram, porque eles já conheciam a fama desse Deus, desse único Deus.
E quando a tempestade acalma, depois deles lançarem Jonas, eles temem ao Senhor e eles revelam que ele é o único Senhor. Então, mesmo com a desobediência, apesar da desobediência de Jonas, o Senhor usa isso para alcançar homens, para alcançar as pessoas que estavam ali no caminho. Então, até aqueles homens pagãos reconhecem quem é o Senhor, temem ao Senhor e respeitam ao Senhor até mais do que o próprio Jonas, né? E o Senhor, ele muitas vezes, ele não precisa de nós, mas ele conta com a gente para cumprir a missão dele. Assim como diz o verso lá em Romanos, que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, nós fomos criados originalmente para isso, para manifestar o Senhor, para testemunhar o Senhor, para trazer esperança para o mundo e expressar em tudo o nosso Criador. Então ele conta assim conosco, ele conta com a gente e nos convida a ser parte daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele já começou a realizar. Mas apesar disso, ele não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Pois também diz que os homens são indesculpáveis porque tudo manifesta o Senhor. Então eu vou contar uma história para vocês. No Oriente Médio, a gente tem... Lá em São Paulo, a gente tem, trabalhando com a gente, uma outra base que trabalha mais ligada ali aos muçulmanos convertidos. E eles contaram para a gente uma história de um homem que vivia lá no Oriente Médio e ele era sempre muito curioso em relação à fé. Então, ele era muito questionador em relação à fé. E um dia ele saiu de casa, foi num parque, sentou e começou a ver umas formiguinhas andando assim, em fileiras, uma atrás da outra, seguindo assim um caminho. E quando ele começou a olhar isso, ele rapidamente teve uma percepção. Se essas formigas, sendo formigas, fazem isso de forma tão organizada, tão certinha, com certeza tem um Criador que fez elas e fez com que elas andassem assim. Então, desse jeito, esse homem entendeu que Deus existe. Ninguém falou para ele. A própria criação manifestou ali. Mas aí, então, ouviram falar desse homem e os missionários depois chegaram nele e começaram a falar de Jesus para ele, que até então ele não conhecia sobre Jesus. E ele se converteu, foi batizado e hoje serve ao Senhor. Então o Senhor não precisa de nós, mas ele conta com a gente. Ele nos convida a participar. E não tem nada mais precioso do que participar daquilo que o Senhor está fazendo. Seja indo para as nações, seja se dedicando em missões de tempo integral, seja dentro da sua casa manifestando o Senhor, seja dentro do seu trabalho, com os seus amigos. Isso é ser parte da missão de Deus. E o Senhor conta com a gente, apesar de não precisar de nós. Então, ele não precisa de nós, mas ele nos chama a fazer parte do que ele já está fazendo. E aí depois a gente continua o livro e vê então Jonas sendo engolido pelo peixe grande e ele clama ao Senhor e finalmente ele cede à vontade de Deus. E no capítulo então 3, nós vemos ele se levantando finalmente e indo para Nínive. E no capítulo 3, 1 ao 4, fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Quantas vezes nós não acreditamos naquilo que o Senhor pode ou não fazer, não é mesmo? E a gente acaba não confiando naquilo que o Senhor nos diz. E aqui Jonas vai, se dispõe finalmente, né, depois de uma provação ali com o Senhor, finalmente ali na marra, depois da correção, ele resolve obedecer e a gente vê então essa mudança ali no livro. Então, mais uma vez o chamado de Deus para Jonas e agora ele obedecendo ao Senhor.
E ele vai e começa a pregar, e pregar o arrependimento, uma mensagem não muito atrativa, uma mensagem que talvez gerasse medo também nele. Meu Deus, o que será que eles podem fazer comigo? Mas ele foi e compartilhou. E para provavelmente surpresa de muitos, aqueles ninivitas, a gente vê aqui nesse capítulo 3, eles se arrependem. Eles se arrependem daquilo que eles tinham feito. E aqui mostra isso, né? Que às vezes a gente duvida tanto do Senhor e daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele está falando com a gente. Eu lembro durante a pandemia, a gente não podia, obviamente, sair muito, mas já estava um pouco mais flexível e a gente tinha alguns vizinhos ali ao redor da nossa base. E um dos dias o Senhor me incomodou e falou assim: vai, fala com aquelas crianças que estão sempre brincando, né? Fala de mim para essas crianças. E eu, ainda mais no Brasil, né? Todo mundo conhece Jesus. Quem nunca ouviu falar de Jesus ali, né? E eu relutando, falando assim: nem sei como os pais vão reagir, se é bom ou não é bom ir e falar com eles. Mas resolvi ir, né? Falei assim: tá bom, né? Melhor obedecer do que depois ser engolida pelo peixe. Então eu vou lá falar com ele. E aí eu fui nesse menino e comecei a contar uma história. A gente tem um material também de histórias que a gente foi contando para esse menino. E aí eu perguntei: você já ouviu falar sobre Jesus? E para o meu espanto, ele disse: não, nunca ouvi falar sobre Jesus. Ele não era brasileiro, ele era de um outro país. E aí a gente começou a contar para ele sobre Jesus, contou o plano da salvação e a gente perguntou: você quer entregar a sua vida a Jesus? Você entendeu quem Ele é e o que Ele pode fazer? E o menino: sim, eu quero. E naquele dia, ele entregou a vida dele para o Senhor. Para o meu espanto, para o espanto de todos que estavam ali. Aquele menino no Brasil, nosso vizinho, não conhecia o Senhor. E ele passou, então, a conhecê-lo e hoje continua nos caminhos dele. Então, o Senhor é aquele que faz. E o nosso papel é simplesmente confiar no Senhor e obedecer aquilo que Ele está fazendo. E mais do que isso, né? Muitas vezes a gente não só não acredita, mas a gente age como Jonas. E no capítulo 4, a gente vê Jonas extremamente aborrecido com raiva. E ele ainda ora assim no versículo 2. Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha razoável essa sua ira, Jonas? Então aqui a gente vê o motivo que Jonas teve para fugir, porque ele conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus era um Deus bondoso, misericordioso, perdoador, e que ele iria salvar aquele povo apesar da maldade dele. Então Jonas escolheu não ir, porque ele conhecia o Deus que ele servia, que era cheio de paciência, cheio de misericórdia, coisa que ele não tinha mesmo servindo a esse Deus. E o Senhor, de forma muito paciente com Jonas, fala: é razoável essa sua ira, meu filho? É razoável esse seu sentimento? Você também não é melhor do que eles, Jonas. Você não é melhor do que eles. Então, lá no versículo 11 desse mesmo capítulo, diz assim: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então aqui a gente vê o coração cheio de compaixão do Senhor. O Senhor era o Deus de Israel, e o objetivo dele não era ter um povo só dele, um povo exclusivo, mas era para que os outros povos vissem o Senhor agindo em Israel e falassem: eu quero esse Deus também. O coração do Senhor nunca foi só para um país, só para uma nação, mas sempre foi para todos, todos. Se a gente pudesse mudar o nome desse livro, em vez de Jonas,
com certeza a gente poderia colocar o grande amor de Deus pelas nações. Deus é aquele que ama as nações, que ama os povos. Então esse livro não é só sobre um homem que foi engolido por um peixe grande. Esse livro é sobre o Deus que ama os povos, que ama o perdido, que é cheio de compaixão e que conta com a gente para compartilhar, para ser testemunha dele, para obedecer, mas que pode fazer apesar de nós. Mas como é bom participar, não é mesmo? Como é bom compartilhar daquilo que ele já está fazendo. E não simplesmente só ver, mas ser parte, né? Então aqui ele ensina que ele esteja misericórdia a todo aquele que ele quer. Não aquele a quem eu quero, mas a quem o Senhor quer. E esse chamado é para todos nós, onde quer que a gente esteja. E é um privilégio isso. Então que o Senhor nos ajude a conhecer mais dele e estender isso para aqueles que estão ao nosso redor. E também aqueles que estiverem passando pelo nosso caminho, assim como aqueles homens no barco. Porque quando temos um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, essas águas de vida fluem em nosso coração e se estendem ali para outros. E é além de nós, além do nosso próprio coração, é Ele em nós. Então, que o Senhor possa nos abençoar neste dia e continuar inspirando os nossos corações e nos fortalecendo nesse grande chamado, que não é só meu, que não é só dos pastores, mas é que é para cada um de nós, né? E que ele fortaleça a gente a ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Eu queria só te convidar a se colocar de pé, assim como fala nesse texto, né? Dispõe-se, levante-se e vá. Eu queria orar por vocês. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo seu coração cheio de compaixão, cheio, Deus, de verdade, cheio, Deus, de amor pelos povos, pelos outros, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a dispormos o nosso coração e ir, Deus. Ir nos lugares onde ninguém quer ir, Deus. Ir e pregar para aqueles que estão aflitos, Deus, para aqueles que hoje estão se sentindo solitários, perdidos, Deus. A ir e pregar aqui, Deus, em um país onde as pessoas acham que já tem tudo, Deus. Mas isso é uma mentira, Senhor. Porque nós só temos tudo quando pertencemos ao Senhor, Deus. E o Senhor é da vida o melhor, Senhor. Então nos dê coragem, Senhor. Nos dê coragem para irmos, Deus, além dessas barreiras, Deus. A sermos pessoas influentes, Deus, que amam o Senhor acima de qualquer coisa, Deus. Que amam o Senhor acima de nós mesmos, Deus. Que amam o Senhor acima daquilo que a gente acha que é o certo, acima daquilo que a gente acha que deveria ser, Deus. E que a gente possa obedecer esse chamado do Senhor, Deus, de ir e fazer discípulos, Deus, de todas as nações, Deus, de todos os lugares, Deus. Eu oro abençoando também os meus irmãos aqui, Deus. Peço para que o Senhor fortaleça eles, Deus, e que eles possam constantemente, Deus, compartilhar da sua palavra com outros, que eles não tenham medo, Jesus. Que eles não tenham medo do que outros possam dizer, mas que eles sejam corajosos, Deus. E que eles queiram obedecer ao Senhor e temer ao Senhor acima do temor de homens, Deus. Acima de outros, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo seu coração tão amoroso, Deus, e por nos convidar a ser parte, Deus, de algo que o Senhor poderia fazer sozinho. Mas o Senhor nos convida a ser parte. Então, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E todos nós, em algum momento da nossa vida, temos nos comportado como Jonas. Todos nós temos, talvez, em alguma outra situação da nossa vida, dito: Senhor, mas esse meu colega de trabalho, que tanto me ofende, esse não merece. A palavra de Deus disse que o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todo aquele nele, independente, porque não se trata de merecimento, aliás, nenhum de nós não merecemos esse amor. Sempre digo aqui, desse púlpito amado,
todos estamos nivelados pela mesma graça. Essa graça nos alcançou. E sendo redundante, foi de graça. De graça para nós, mas teve um alto preço. Um alto preço que foi cumprido pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor. Essa semana fomos surpreendidos por uma notícia que veio do Vaticano. O Papa declarando oficialmente que o único Redentor da Igreja é Jesus Cristo. O tempo está chegando. Então, quem não quer ver, nós estamos às portas. E nós ainda estamos curtinho como Jonas. Nós ainda estamos fugindo da vontade de Deus como Jonas. Nós ainda vamos na outra direção. O Senhor disse, olha, vai pregar para aquele homem. Não, aquele não. Vamos nos render à vontade de Deus. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Quando eu vejo jovens, principalmente com o testemunho de Yasmin, 19 anos, e disse assim, quero entregar a minha vida a Cristo. O que daria para eu ter 19 anos? Né? Mas hoje é o dia em que você pode dizer, Senhor, mesmo com meus quase 50, a minha vida é tua. Porque o Senhor é aquele que reduz. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, não sei como está a sua fé, não sei se você conhece a esse Deus de Jonas, que é o nosso Deus, que é misericordioso, que é compassivo, que é tardio em irar-se, porque se ele se irasse, nenhum de nós estava aqui. Se ele realmente agisse com justiça devida, já estaríamos exterminados. Mas quando ele olha para nós, ele vê primeiro Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, amado. Quando ele vê meu pecado, ele primeiro vê o sangue de Cristo espargido na minha vida. E o sangue de Cristo me purifica. Isso me torna livre. Não livre para pecar, mas livre para dizer, Senhor, me perdoa. Como é bom a gente ter um Deus misericordioso. Eu quero dizer nessa manhã, não banalize a graça de Deus. Não banalize a misericórdia de Deus. Não banalize a bondade de Deus. Mas por conta dessa misericórdia, dessa graça, dessa bondade, sirva-o agora e já. Feche seus olhos. Pai, eu quero nesta manhã clamar pela tua igreja, por nós. Somos a tua noiva, Senhor. Somos a tua igreja. E nós queremos, Pai, nesta manhã, pedir perdão e misericórdia. Porque muitas vezes temos fugido da tua vontade para nós. E como e quão responsabilidade é, Pai, quando fugimos e temos conhecimento. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, nos capacita. Nos livra, Pai, de viver na mesmice. Nos livra, Senhor, de viver uma vida acomodada. Muitas vezes adormecidos. Muitas vezes insensíveis à dor alheia. Mas que possamos, Senhor, olhar para o próximo. Assim como quando Jesus caminhava e olhava as multidões como ovelhas sem pastor e se compadecia, assim queremos ter um coração igual ao teu, Senhor. Nos ajude e nos desperta.
que possamos compreender o chamado que o Senhor nos fez um dia lá atrás. E que muitos de nós talvez deixamos por conta de outros propósitos que temos colocado na nossa vida, quando o propósito maior é a tua vontade sobre nós.